Cacá, a Lázaro, afirmação que diz que para fazer cinema no Brasil é preciso ser de classe média ou rico é verdadeira? verdadeira não é, mas eu acho que é o realismo, é o que acontece. Só que não é bem assim, eu acho que está começando a mudar. Tem uma revolução hoje no mundo, né? Uma revolução audiovisual, eu acho. O que está acontecendo é uma grande alfabetização audiovisual no mundo. E essa alfabetização audiovisual hoje está ao alcance não só de todos os países, como de camadas sociais diferentes de todos esses países. Eu costumo comparar isso um pouco como a invenção da imprensa. Quer dizer, no final da Idade Média, o conhecimento pertencia aos príncipes da igreja ou aos monges que ficavam copiando os livros, né? Aí, de repente, um cara inventa uma tecnologia nova, que era a imprensa. E isso alfabetizou a Europa Ocidental toda e distribuiu o conhecimento de alguma forma. Acho que isso está acontecendo hoje também, só que o instrumento, a tecnologia nova que está sendo utilizada para essa nova era do conhecimento é o audiovisual. Lá com a imprensa, resultou apenas no renascimento, um dos picos da humanidade. Alguma coisa vai acontecer agora também. Você vê no mundo todo, quando eu comecei a fazer cinema, filmava assim, quer dizer, os filmes que circulavam universalmente eram os filmes americanos ou da Europa Ocidental. De vez em quando uma ondinha japonesa, coisa e tal, mas na verdade era isso. Hoje não, hoje você filma em todo lugar do mundo, no Mali, na Costa do Marfim, na Coreia do Sul, no Paraguai, no Equador, no mundo todo, né? Então, e o que é importante é que não se filma apenas no mundo todo, em todos os países do mundo, mas também nas camadas sociais mais diversas dentro desses países. No Brasil isso já está evidente aí, existe uma cultura audiovisual nas comunidades carioca, não só carioca, paulista, brasiliense, etc., que produz filmes há mais de 10 anos. Eu sei disso porque eu faço palestras, dou aulas, faço umas projeções de filme nessas comunidades, algumas delas, e vejo como as pessoas estão informadas. Orelha! Ué, meu irmão, pensa pra caixanga, pô! Chega aí, mano, chega aí, rapidão, vem cá, vem cá. E aí, Simar? Tem gelo aí? Pô, tô zerado, irmão. Sem luz. 5 vezes favela. Agora por nós mesmos. Uma das alternativas é um cineasta como você produzir um filme como 5 vezes favela? É uma provocação. Eu não diria que é alternativa, porque quem sou eu para dar alternativa para isso? É apenas uma provocação, você botar na mão desses rapazes e dessas moças que estão fazendo filme já há algum tempo, só que fazendo em digital, mini DV, celular, essa coisa toda. De repente você bota na mão deles os recursos que eu tenho para fazer meus filmes. Vamos ver qual é o resultado? É surpreendente, porque eu já vi o filme, as pessoas vão ficar espantadas, entendeu? Mas é uma prova de que já existe não só empenho, talento, inteligência, mas existe também técnica. As pessoas aprendem. Cinema é uma coisa que você aprende a fazer, não é? Não é uma... Claro, talento, você tem o seu, ninguém lhe deu, você que tem. Você não aprendeu com ninguém. Agora, a técnica para usar esse talento, a gente aprende, né? E é só você distribuir esse conhecimento que ele vai aparecer de algum modo, né? Ele vai se transformar numa coisa concreta, num filme, num seriado de TV, num comercial de publicidade, sei lá, nas mais diversas aplicações do audiovisual, que você agora tem aí a internet, que é a multiplicação disso, né? Tem coisa mais rica do que o YouTube, você entrar naquele YouTube, você vê as coisas mais incríveis, né? E agora, a maioria dessas coisas ainda é alternativa e precisa trazer isso para a economia formal do audiovisual brasileiro. É como uma espécie de trem que para em todas as plataformas, a sala de cinema, o DVD, a televisão, né, amanhã a internet. Mas Onde é que você acha que emperra, Cacá? Onde emperra? Sim. É falta de grana mesmo. Falta de grana mesmo? Lei de incentivo não tem nada a ver com isso? Quem patrocina e escolhe os projetos não tem nada a ver com isso? Ô, Lázaro, sabe o que eu acho? Eu acho que essas leis de incentivos, elas não são suficientes, mas elas não atrapalham, elas são apenas um início do que pode ser, né? Uhum.
não é que elas atrapalhem, que elas impeçam as pessoas. Elas são insuficientes, elas não contemplam, por exemplo, caso como esse caso. Agora estão começando a compreender que tem que contemplar esses casos, ou seja, como você financiar filmes feitos na periferia de São Paulo, nas comunidades do Rio de Janeiro. Estão começando a pensar nisso, né? Mas você vê o 5 vezes Favela, que é um projeto que eu me dediquei esses últimos 3, 4 anos, só fiz isso, não fiz mais nada. Foi uma dificuldade captar recursos para fazer. As pessoas não acreditavam. O que existe é uma falta de conhecimento, uma falta de noção do que é que está se fazendo. É essa coisa mesmo do gueto, entendeu? O que é produzido no gueto não está saindo como devia sair. Né? Então você vê, hoje qualquer menino da Zona Sul carioca, aí da praia, fala uma linguagem que foi criada nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Isso é evidente. Né? Canta músicas que você sabe que, se não vieram de lá, são influenciadas por lá. Isso vai acontecer no cinema também. É irreversível. Agora, precisa abrir essa porta, precisa abrir essa passagem, né? E a gente acabar com a famosa cidade partida, né? A expressão que o Zueni Ventura inventou num momento muito feliz, porque é isso mesmo, né? É como se o Brasil fosse 2, ou 3, ou 10. Não é, o Brasil é uma coisa só, com a sua diversidade interna. Aquele é tão safado como vocês. A gente quer o pagamento. Depois do carnaval. Com juros. Hoje é sábado de carnaval. A gente devia estar desfilando como vocês, mas não vai. Olha, o 5 vezes era um filme maluco, né? Porque foi a primeira e única atividade do CPC no cinema. Mas a ideia do 5 vezes Favela é do Leon Richman. Foi o Leon Richman que era o secretário. O CPC era uma coisa toda metida a ser super organizada, coisa e tal. Então, o secretário de cinema era o Leon. E eu era um pouco o secretário dele. Eu ajudava secretário do secretário de cinema. Eu ajudava ele a montar as coisas. Então, de repente, o Leon teve essa ideia. Disse, não, vamos fazer um filme, vamos fazer em 5 episódios para dar chance de muita gente fazer, de várias pessoas fazerem, pelo menos. E aí ele escolheu o tema, que seria favela, que era uma coisa ainda rara no cinema brasileiro, não se falava sobre favela. Tinha o filme do Nelson, Rio 40 Graus, tinha outra coisa, mas não era um tema nobre, né? Uhum. Assim, então, aí ele escolheu isso, nós vamos fazer, propôs, a gente topou, ele deu o título também. Tanto que o 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, é dedicado a ele. A gente vai dedicar o filme ao Leon. E aí começamos a decisão de quem ia dirigir os episódios, e foi uma decisão coletiva, tomada pelo CPC coletivamente. É claro que num desejo de atender às diversas tendências do movimento estudantil na época. Uhum. Né? A UNE era o mandato do Aldo Arantes, que era da PUC, lá onde eu estudei, foi o primeiro mandato assim, de uma grande união de esquerda, ia de comunistas até liberais democratas, enfim, era muito bacana. A UNE foi aquele momento da UNE, particularmente, assim, de 61 até 64, 60 até 64, foi um momento muito rico, que era um momento assim que eu acho que houve uma possibilidade de mostrar o que poderia ter sido o Brasil se aqueles jovens todos pudessem ter continuado suas carreiras políticas, coisas e tal. Alguns até continuaram, como o Zé Serra, a Dilma mesmo, né? Mas não aquela ideia de uma união de esquerda, democrática, popular, etc., foi interrompida pela ditadura. E aí tinha diretores de várias universidades, o próprio Leon, que estudava na Universidade do Brasil, eu era da PUC, né? Joaquim Pedro estudava física. Né? Uhum. Enfim, foi uma coisa meio escolhida coletivamente. Coração. Um belo dia eles apareceram na minha cidadezinha, histórica Piranhas. Eu fiquei siderado por aqueles artistas e decidi que tinha de ir com eles. Quê? Eu quero ir com vocês. Convenci eles de que podia tocar sanfona no show da caravana e eles me levaram.
Qual é o Brasil que você busca mostrar através do cinema que você faz? Ô Lázaro, eu acho que o Brasil o Brasil é muito difícil você dizer o que é o Brasil. O que é o Brasil? O filme mais brasileiro é aquele passado na Floresta Amazônica ou aquele passado na Avenida Paulista? É aquele passado nas praias da Bahia ou nas cidades históricas de Minas Gerais? Tudo isso é Brasil, né? Os Pampas ou as favelas cariocas. Enfim, o Brasil que eu busco, o Brasil que me interessa, é um Brasil que isso tudo aparece de algum modo, né? Eu sou um cineasta que eu acho que, modéstia à parte, mas eu acho que eu fui um dos cineastas brasileiros que mais filmou o Brasil, assim, na sua diversidade, né? Eu filmei Nordeste, Floresta Amazônica, eu filmei tudo, né? Sei lá, não falta filmar no Sul, eu quero um dia ainda filmar no Sul, entendeu? Porque eu sou curioso em relação a isso. Eu não faço filme para ensinar nada a ninguém, eu faço filme para aprender. Quando eu vou fazer um filme, é sobre alguma coisa que eu quero entender melhor, seja de um ponto de vista poético, seja de um ponto de vista étnico, cultural, o que seja. Então, a minha curiosidade pelo Brasil é que me faz fazer esses filmes. Agora, eu não tenho nenhuma tese sobre o Brasil, eu não sou um antropólogo, não sou cientista político. Não... Eu acho que você não assume isso, mas alguma tese tem. Porque quando eu fico olhando, observando os personagens que você escolhe retratar, tem algo que liga eles, ou pelo menos uma maneira de olhar esses personagens. Quando você olha, deixa eu ver aqui atrás, você vê o Bye Bye Brasil, você vê o Gangazumba, o Quilombo, o Orfeu, Tieta. Tem um olhar que eu sinto no seu cinema. Acho que você não quer assumir isso, mas eu acho que tem uma... Não, esse olhar existe. Não, o olhar existe, eu concordo com você, eu assumo isso, o olhar existe. Existe um interesse, é isso que eu chamo de um gosto pelo Brasil, pelo mistério Brasil. Porque para mim o Brasil é um mistério, eu não sei que porra é essa, entendeu? Para mim o Brasil é um pouco o extremo ocidente, é o herdeiro de uma coisa que não existe mais e que nós podemos mudar de uma maneira fantástica. Mas nem sempre o Brasil atendeu às suas vocações. O Brasil sempre tem umas vocações que ele vai e trai, né? Eu costumo dizer que o amor pelo Brasil é como um amor pela mulher da vida, né? Ela pode ficar te traindo, você continua a gostar, mas ela te trai pra caramba, ela não é nada do que você espera que ela se torne, né? E isso é doloroso também. Mas, ao mesmo tempo, isso é atraente também, né? Você querer descobrir que coisa é essa incrível, né? O Gangazumba, então, é o seu primeiro longa-metragem. Longa-metragem. Por que você escolheu essa história? Lázaro, é difícil explicar como é que nasce um filme, né? Porque um filme nasce de diversos estímulos, assim, uma canção que você ouve na rua, um personagem que você gosta, uma história que você leu. O Gangazumba nasceu de um desejo meu de contar essa história. Eu sou de Maceió, de Alagoas, onde se deu o Palmares, né? O Palmares é na Serra da Barriga, que é um troço que vai do interior do oeste de Alagoas até o sul de Pernambuco. E ali nessa região, essa região é perto de Maceió. Então eu tinha uma babá, por exemplo, que me contava histórias incríveis de Palmares, dizia que Zumbi ainda estava vivo e que Zumbi podia voar. Olha que maravilha essa história. E eu ficava espantado daquela história tão importante, não fazer parte da literatura escolar no Brasil, né? Não fazia parte da história oficial. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado, porque eu acho que com o Gangazumba e o Quilombo eu ajudei muito a transformar essa história numa história da história oficial brasileira, porque não havia, era mito. Palmares, Zumbi, Gangazumba, tudo isso era mito. E na época saiu um livro absolutamente interessantíssimo, né? do João Felício dos Santos, que é esse, Gangazumba, que eu li e me apaixonei. E eu, aliás, tinha um roteiro, estou me lembrando dessas coisas assim, provocado por você, eu tinha um roteiro que se passava numa favela, que depois virou grande cidade, de certo modo, não exatamente, mas era uma história de amor que se passava numa favela. Mas que eu comecei a dizer, pô, eu acabei de fazer um filme de favela, né? O 5 vezes Favela. Vou fazer a Gangazumba, que é uma outra coisa, diferente. O cinema brasileiro não tinha muito, o cinema novo, né, que era da minha geração, minha turma,
não tinha muito filme histórico, né? A gente não, aí já vou fazer um filme histórico, aí escolhi o Gangazumba. Era uma espécie de provocação mesmo. Você olha essa história aqui, é a história da primeira revolução democrática no continente americano, e vocês não dão bola, vocês não botam isso nem no livro escolar, não está na história oficial. Isso é consciente? Isso é uma bandeira? Isso é uma disse, provocação? Vou usar a sua palavra. A coisa da cultura negra, as pessoas me perguntam muito aos seus filmes negros. Eu não gosto dessa expressão filme negro. Eu acho que isso não existe. O que existe são atores que são negros, eventualmente, entendeu? É claro que se eu vou fazer Chica da Silva, eu vou procurar uma atriz negra, porque o personagem que está inspirado era negro. Então eu vou achar a Zezé Mota, que também fui eu que botei no cinema. Tenho muito orgulho de dizer isso, minha querida irmã Zezé Mota. Mas quando eu fui fazer, por exemplo, Dias Melhores Virão, que a Zezé faz o papel da melhor amiga da Marília Pêra, eu não escolhi porque ela era negra, eu escolhi porque ela era uma grande atriz. Às vezes o personagem obriga você a um determinado tipo de ator, mas às vezes não, você escolhe aquele ator porque você acha que ele realmente corresponde ao que você acha que o personagem devia ser, entendeu? Então eu não tenho muito uma regra. Agora, é claro que eu me interesso muito pela cultura negra, porque hoje até nem precisa mais isso, porque isso já é uma evidência, já é, digamos assim, um aceito unanimemente, né, de que a cultura negra é uma coisa importante na cultura brasileira, que, graças a Deus, nós temos essa sorte de ser o único país do mundo luso, africano e indígena. Isso é uma maravilha. A gente devia até usar mais isso, aproveitar mais isso para inventar um país melhor, entendeu? Agora, no momento em que eu comecei a fazer cinema, isso era muito raro, né, Lázaro? Não existia isso. Havia realmente uma espécie assim, de preconceito mesmo em relação, não ao negro, mas à cultura negra. Ao negro também, mas a cultura negra como se fosse uma coisa secundária, menos nobre do que qualquer outra coisa, entendeu? E eu acho que são os filmes de Nelson, de Glauber, e os meus, sem nenhuma falsa modéstia, entendeu? Que começaram a trazer isso para cá, né? Até ganhar a televisão. Hoje a televisão já está ganha para isso. É outro tempo. Hoje isso não tem mais nenhum significado, porque hoje isso é uma coisa mais ou menos, apesar de todas as dificuldades que eu sei que existe ainda, mas é uma coisa mais ou menos unânime. Ninguém mais tem coragem de dizer, de pegar o Sérgio Cardoso e pintar de preto para fazer a Cabana de Pai Tomás, como foi que aconteceu nos anos 60, se não me engano ainda. Tornou-se um arcaísmo, um anacronismo que não vai mais acontecer. Mas na época que nós começamos a fazer cinema, não era assim, não. Era muito difícil. Um filme como Barra Vento, do Glauber, era uma ousadia, era uma coragem. Você conhece Barra Vento? Conheço. Um filme admirável, sim, lindíssimo. Só tem negros no filme inteiro. Mas mais do que negros, eu insisto nisso, é um filme baseado ou inspirado numa cultura de uma determinada força que criou a cultura brasileira, né? De uma das fontes básicas da cultura brasileira, que nós trouxemos para o cinema. Nós, isso eu tenho o maior orgulho de dizer, fomos nós que trouxemos. É menino. Omode olojo, babalorun, ojumode, iralowo kurimode, bababukun, lójoojúmọ́ olówó, ọmọdé olójo, babalorun, ojumode. A Cotireiro mandou buscar a gente. Você gosta de filme em estrada, né? Eu gosto muito, mais do que filme de estrada, eu gosto de filme de estrada, mas mais do que filme de estrada, eu gosto muito desses filmes corais, esses filmes que você pode ter vários personagens e que você não precisa estar preso a uma só trama, entendeu? Uhum. Por exemplo, o Trem para as Estrelas é assim também, né? O próprio Maior Amor do Mundo é assim também. Você tem várias tramas que vão se juntando, vão se encontrando de alguma maneira, né? É claro que o típico disso é o Bye Bye Brasil, né? Que o que está acontecendo à margem da história é tanto ou mais importante do que o que está acontecendo no leito da estrada, uhum, né? Que todos aqueles acontecimentos em volta. O Bye Bye Brasil foi um filme que a gente improvisou muito. Os Barretos tiveram muita coragem, porque quando eu terminei Chuvas de Verão, o Luiz Carlos, e sobretudo a Lucy, insistia muito, vamos fazer um filme juntos, vamos fazer um filme juntos. Aí eu apresentei a eles
uma lauda, nem uma lauda, assim, uma página escrita com um resumo de um filme que eu tinha na minha cabeça. E não era nada, não era um roteiro, não era um argumento, não era nada. Era a descrição de um filme que eu tinha na minha cabeça, que era o Bye Bye Brasil. E a Lucy topou, disse, não, vamos fazer. Agora, para fazer, eu disse, para fazer esse filme eu tenho que viajar para Burro, para encher de linguiça isso que está escrito aí, né? Salomé por o sonho. Sonhem, meus amigos. Sonhem. Sonhar só pode ofender aos que não sonham. El amor como solamente se faz en el Caribe. O amor como só se faz no Caribe, ela disse. E praticado por uma especialista de prêmio internacional. Ano passado tem mais gente. E aí a produção começou assim, com eu viajando, eu e Leopoldo Serran, que foi correteirista do filme. A gente fez umas 2 ou 3 viagens, Nordeste, Norte, alguns lugares até onde eu acabei não filmando, né? Até fazer um roteiro. Mesmo assim, com o roteiro pronto, durante as filmagens, a gente improvisou muita coisa, quer dizer, incorporou ao filme muita coisa que acontecia na estrada, aqueles índios lá, com aqueles brinquedinhos, aquelas coisas, aquilo a gente incorporou na estrada mesmo, né? Então a gente foi incorporando muita coisa, o índio parado na televisão, com a televisão, com a cartela de cor, aquilo eu vi acontecer porque eu tinha feito antes, em 78, eu fiz um documentário para a televisão francesa chamado Os Filhos do Medo. Era um documentário sobre religiões populares no Brasil. E a parte dos índios eu fiz com os Chavantes, no sul do Mato Grosso. Naquela época não tinha Mato Grosso do Sul, né? E eu vi aquilo acontecer numa aldeia indígena, um índio diante da televisão, vendo, né, que aquilo ali é mais importante do que o conteúdo que aquilo passa a ter, entendeu? Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar. Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Eu vejo as pernas de Maria Firmina dos Reis, uma maranhense como nenhuma outra. Nasceu no século XIX, em pleno período da escravidão, mas era uma mulher livre, professora primária, mas a sua grande contribuição para o Brasil foi quando publicou o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. Além do mais, o primeiro romance de temática abolicionista no Brasil. Lutou muito contra o preconceito, porque era um preconceito muito cruel, porque era um preconceito, além de tudo, contra a mulher. Se o brasileiro for lá buscar em Úrsula, que é o livro que ela publicou em 1859, também vai se apaixonar por ela. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.